Boa noite! Mais um vídeo aqui para vocês, para apoiar vocês aí nesse período de isolamento social. Espero que vocês estejam todos bem. A pedido de muitos, o vídeo de hoje é sobre o trabalho em casa, como fazer tudo o que precisa ser feito e não pirar, o famoso home office. Mesmo as pessoas que estão acostumadas a fazer home office podem encontrar algumas dificuldades, alguns desafios nesse período. Quando a gente trabalha em casa, um dia comum, um dia que todo mundo está trabalhando, dia que as crianças estão na escola, quem tem ajudante, que a ajudante está lá limpando a casa, pode fazer um almoço, pode fazer uma janta. Isso é rotina e de vez em quando a pessoa faz home office, ou aquelas pessoas que já fazem o home office têm essa rotina, mas não com todo mundo dentro de casa. O que a gente está vivendo agora é um desafio para todo mundo, tanto para quem trabalha em escritório e não faz home office, quanto para as pessoas que fazem o home office, porque a gente está com todo mundo dentro de um ambiente que é o lar e a gente tem que dosar todas as nossas responsabilidades de uma vez, porque todo mundo precisa se cuidar e tá todo mundo fazendo o isolamento social. Então, não era uma das minhas pautas de vídeos, mas por conta da quantidade de pessoas que me pediu, eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês e eu espero poder contribuir também nesse período aí. Então, vamos dar algumas dicas de como trabalhar melhor em casa. Eu tenho o costume, às vezes, de trabalhar em casa mais quando eu tô fazendo algum atendimento no período da noite, mais quando eu vou gravar esses vídeos para vocês, ou eu faço uma live, e quando eu faço algum plantão específico do trabalho. A rotina já mudou. Mesmo eu tendo o costume de alguns dias fazer isso em casa, como eu disse para vocês, a minha rotina precisou mudar. Um exemplo, quando eu faço plantão, às vezes eu sento na sala de jantar aqui da minha casa. O meu filho já tem 8 anos, então ele respeita, não fica fazendo barulho. Quando eu vou atender algum cliente, ele desliga a televisão, ou às vezes ele nem tá assistindo televisão. Isso quando ele tá comigo aqui. Quando ele não tá, e o meu marido também tá trabalhando, eu fico sozinha. Então eu sento lá na sala de jantar e eu posso fazer da sala de jantar o meu escritório. No primeiro dia que a empresa liberou os funcionários para trabalharem de casa por segurança, eu já estranhei. Eu fiz o meu atendimento, eu fiz as minhas atividades na sala de jantar e naquele mesmo dia eu disse para o meu marido, eu preciso de um canto para mim. E aí ele me ajudou, a gente pensou aqui, pegou a escrivaninha do meu filho, colocou num outro quarto que a gente tem e aí eu fiz um cantinho, uma mesa, o computador, o sinal de internet e uma cadeira para eu sentar. Uma estantezinha onde eu coloco os meus livros e é isso que eu tô fazendo. E foi a melhor das ideias. Então a primeira dica que eu dou para vocês, tenham um ambiente que no momento que vocês estão trabalhando seja só de vocês, tá bom? Porque é importante isso, o silêncio, quando você vai fazer uma reunião, quando você vai falar com o seu chefe, quando você vai falar com o seu cliente, o ambiente tá silencioso, o ambiente tá tranquilo e você também tá tranquilo, não tá no meio de panela de pressão assobiando, de criança querendo comer, de esposa ou de marido pedindo algum favor, querendo alguma coisa, ou também trabalhando junto com você. Então, é importante que cada um tenha o seu cantinho. Se você não tem um quarto a mais, um espaço a mais, delimite um espaço que naquele momento seja seu, naquele período que você vai trabalhar, você possa ter a tranquilidade e o atendimento. E aí você vai dosar o quanto de silêncio você precisa, o quanto de solidão você precisa, por conta de que cada trabalho exige ou não mais silêncio
para fazer reuniões. Então, se você mora em prédio e tem uma janela perto do playground infantil, o ideal é que você não pegue aquele quarto para fazer. E se fizer, procura usar um fone de ouvido onde o som abafe um pouco para conversar em reunião. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Vai valer muito a pena, você vai ver que o ambiente sendo seu assim, não importa o tamanho, tá, gente? Não importa o tamanho desse ambiente, ele sendo só seu, você se sente como se tivesse no seu trabalho e você se torna mais produtivo, tá bom? A segunda dica que eu dou é para que você estabeleça uma jornada de trabalho. Então, não é porque a gente está trabalhando em casa que a gente tem que trabalhar 24 horas. Você precisa ter a sua vida social limitada, que é social dentro de casa. Você precisa ter a sua vida pós-trabalho. Então, deu o seu horário, vamos supor que você já tenha estipulado de que você tem que trabalhar das 8 às 17, que é o horário que você trabalha no seu escritório. Se você quer estender um pouquinho a mais, que seria o tempo de você se deslocar do trabalho para sua casa, é legal, os seus gestores, os seus colegas perceberão que você estendeu um pouquinho a mais. Mas cuidado para não estender muito e ao invés disso te beneficiar, te prejudicar em questão de saúde, de estresse, de não conseguir organizar outras coisas dentro da casa, tá bom? A terceira dica que eu trago aqui para você é para você evitar distrações. Quando a gente tá em casa, e ainda mais com todo mundo que mora dentro da casa, se você mora acompanhado, fazendo cada um uma coisa. E se você não procurar se concentrar no seu trabalho, a sua produtividade vai cair. E nesse período a gente não pode se desmotivar, a gente não pode ficar desfocado das coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que continuar entregando com a mesma qualidade e prazos que a gente entregaria se a gente estivesse no escritório. Então, se você tem o costume de ficar olhando o celular, se a televisão te atrapalha, então esse cantinho que eu já falei é ideal para vocês. E faz força para não ficar se distraindo. Conversa com as pessoas que moram na sua casa para que eles colaborem também com isso, que o barulho não seja excessivo. Agora a gente está numa fase de apoio mútuo. E a quarta dica é justamente a comunicação. Mas não é a comunicação só com quem você trabalha, é a comunicação dentro de casa também. Se comunicar, falando da importância das pessoas respeitarem, das pessoas não ultrapassarem o limite de voz, de barulho, que isso pode atrapalhar na produtividade do seu trabalho. E estar em constante comunicação com a sua equipe, com o seu cliente e com os seus gestores. Quem é visto é lembrado. Se você sumir, quando tudo isso acabar, pode ser que eles não sintam a sua importância dentro do trabalho. Então, esteja sempre em contato com as pessoas. E o quinto, muito importante, é você ter uma lista de tarefas. Tem um quinto e tem um sexto ainda para eu falar para vocês. Tem uma lista de tarefas e só pare de trabalhar quando você terminar essa lista de tarefas, porque senão você vai acumular para o dia seguinte essa lista de tarefas. Até chegar na sexta-feira você tá com uma lista grandona e você nunca para de trabalhar para chegar no fim de semana e poder descansar, tá bom? Faz uma lista de tarefa coerente que você consiga cumprir. E a sexta é faça pausas. Se você estivesse no seu local de trabalho, o que você faria? De vez em quando você levanta, toma um café, e isso é de extrema importância, às vezes até para solução de problemas. Às vezes você tá lá batendo a cabeça numa questão e quando você levanta para tomar um ar, para tomar um café, a solução vem de imediato. Então, respeite o seu corpo, vá ao banheiro, vai beber uma água, vai arejar a cabeça. Não fica só sentada, que isso não é produtivo. Tá bom, pessoal? Espero ter contribuído com vocês. Curte, compartilha e comenta aí com a gente. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Até amanhã!